Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Leonardo Bores. Alô, Edinaldo Santos, que satisfação, você já voltou essa semana das férias, mas a primeira vez que veio. Amigo, né? E tô reencontrando um amigo. Um abraço para você, Edinaldo, seja bem-vindo. Boa noite, amiga, boa noite, amigo. Ligados aqui no Bola Rolando. E que vexame, hein? Não dá para esquecer, porque hoje os jogadores retornaram às atividades, porque domingo tem as quartas de final do Campeonato Pernambucano, jogo às 4h, na Ilha do Retiro, portões fechados, por uma série de motivos que já ressaltamos aqui na Rádio Jornal. O principal deles que a Polícia Militar não tem condições de dar segurança aos torcedores. E, como diz a Lei Pelé, mesmo que se colocasse 20 mil seguranças particulares, um contingente da Polícia Militar, pela Lei Pelé, é obrigado a estar no estádio, dentro do estádio. Por conta disso, os portões serão fechados. Olha, e não foi por falta de previsibilidade que não se colocou isso, né? Porque todo mundo sabe que carnaval em Pernambuco é uma coisa totalmente diferente do que acontece no resto do país. Você não tem, pelas opções inúmeras que a polícia tem, os compromissos inúmeros que a polícia tem, você não tem como destinar um policiamento para uma partida de futebol. Todo mundo sabia disso, todo mundo tinha essa previsão que poderia acontecer isso. A gente tem um ano inteiro para cuidar de um campeonato e ainda lida com esse tipo de furada. O Carnaval no Rio de Janeiro marcou para a partida de domingo Vasco e Botafogo, Vasco e Flamengo, no Newton Santos. Mas o Carnaval do Rio é diferente do Carnaval de Pernambuco. Porque aqui o Carnaval são nas ruas ladeiras de Olinda. O Carnaval daqui é nas ruas do centro do Recife. É totalmente diferente do Rio de Janeiro. E para onde você se vira, você tem a cidade com seu carnaval próprio, as cidades da região metropolitana. Jaboatão faz um grande carnaval, sim. Paulista, São Lourenço da Mata, essas cidades todas têm programação de carnaval que necessitam de segurança. Todas guarnecidas pela Polícia Militar de Pernambuco. Sem falar das cidades tradicionais, como Bezerros, como Pesqueira, Gravatá e vai por aí afora. E se não me engano, o Papangu de Bezerros é no domingo, né? E Bezerro cresceu tanto que ele não tem hoje só um dia específico, né? Você vai em Bezerro ao longo do Trio do Momesco, você encontra atrações lá nos 3 dias de carnaval. Pronto. E aí, explicada essa parte, domingo, quartas de final contra o Decisão. Se a partida terminar empatada, decisão da quem será o semifinalista que vai pegar o Santa Cruz, que já está aguardando, será nos tiros livres da marca do pênalti. A arbitragem está definida, tá, Edinaldo? Rodrigo Pereira é árbitro FIFA, é pernambucano, auxiliado por Francisco Chaves e Carla Santana. Eu fiz questão de dizer pernambucano porque já o jogo do Náutico não terá arbitragem de Pernambuco, será de fora, será o Wilton Pereira Sampaio. Então, Rodrigo Pereira, Francisco Chaves, Carla Santana, o quarto árbitro Hugo Figueiredo, no VAR Gilberto Castro Júnior e no assistente de VAR Bruno Vieira. Teremos então, portanto, a partir dessas quartas de final, o VAR. A pressão, sem dúvida, chegou forte no Esporte Clube do Recife, porque a rigor, Boris, se você analisar, o torcedor sabe disso, o esporte não deslanchou até agora nessa temporada. Não deslanchou, não desabrochou. As suas atuações não são atuações que o torcedor observe e fique vibrando com o que o time está rendendo. E diante de tudo que está acontecendo, não tem como você desvincular os altos investimentos que o time está fazendo com a pouca produtividade dentro de campo. Não tem como. Então o torcedor está cobrando com sua razão. Esse jogo recente contra o Operário foi um exemplo cabal de que o esporte precisa melhorar muito. Eu até esperava que os testes tão necessários que o técnico precisava fazer, até pela quantidade de novos jogadores que tem dentro do time, é necessário que se rode o elenco. Mas já a partir de um jogo como esse, um jogo eliminatório, eu acho que ele já deveria estar ali com a cara de um time titular. Coisa que não aconteceu e terminou, mais uma vez, o esporte se atropelando, né? Porque
não jogou bem, não criou, não teve atitude, não teve nenhuma, comprometimento, não teve competitividade. E outra coisa, a superioridade técnica é tamanha, porque o time do Operário é muito limitado, gente. Isso. Nem série tamanha, que é muito natural que o Sport tivesse mais volume de jogo, mais posse de bola, mais oportunidade de finalização. Agora, se você for olhar lá no retrospecto, eu pelo menos anotei, eu estava participando da jornada, em torno de 15 a 20 oportunidades de finalização. Mas chute para a barra, chute efetivamente direcionado para a barra, você teve no máximo 5. Então o Sport tem que melhorar muito. Você comentou o jogo e me parece que você reclamou muito de bola alçada na área. Muita bola alçada na área. Pega na intermediária, alça a bola ou chega ali no último terço, alça a bola. Quer dizer, cadê a profundidade? Cadê a verticalidade? Nas bolas alçadas na área, a insistência nos passes longos. Você não teve uma boa transição pouco produtiva, lenta. A velocidade do Sport sumiu nesse jogo, impressionante. E as individualidades também não apareceram, né, Boris? Porque a gente não vai desconhecer a qualidade técnica de um Rivera. A gente não vai desconhecer a qualidade técnica de um Atêncio. O próprio Atêncio, de um Fabrício Domingues. Né? Mas os caras não jogaram contra o Operário. Ninguém jogou um bom futebol. Na escolha do melhor do jogo, eu só vi o Barleta, pelo menos pelo esforço, pela dedicação, por ter sido o cara que procurou o tempo todo 1 contra 1, levou porrada, levou bolada na cara. Então, pra mim, só veio à mente o Barleta. O Barleta pelo lado do Sport, pelo lado do Sport. Porque o melhor do jogo, acho que foi o goleiro Luiz Henrique. Goleiro, né? Sem dúvida. Mas pelo lado do Sport, a gente só viu, pelo menos eu, o Barleta, porque as individualidades também não apareceram numa partida realmente muito ruim. E na cobrança de pênaltis, também uma performance horrorosa dos jogadores do Sport Clube do Recife. Muita displicência. Displicência do Rivera, displicência do Paciência. Quem cobrou bem o pênalti, na minha opinião, foi o João Silva, o zagueiro, que foi aquela porrada no alto, aquela com raiva. E pênalti ali, dificilmente, não há goleiro que pegue. Foi o único que bateu bem. Foi o único que bateu bem. E tem um Agora detalhe. Você pega o prejuízo técnico, o prejuízo econômico, se o Sport passa para a próxima fase. Sobre isso que eu ia falar. Pois é. Porque o Sport, por ele ser Série A e pela participação, ele ganhou 1.535.000. Só pela participação. Se ganhasse, faturaria 1.874.000. Se ele chegasse até as quartas de final, que era o que estavam... aproximaria de 5 milhões de reais. 12 milhões, Edinaldo. 12 milhões. 12 milhões. Entendeu? Então isso tudo foi pulverizado numa partida horrorosa, um vexame realmente do Sport, de um elenco caro, mensal e caro contratado. O Sport tem hoje um elenco milionário, gente. Um elenco milionário. Não tem como você desvincular esse alto investimento que o time está fazendo da produtividade dentro de campo. Eu costumo dizer... o Pepa tem que resolver essa bronca. Eu tenho dito, inclusive nas minhas participações no assunto futebol segundo tempo, que o Sport tem um elenco, mas não tem um time. Pois é, e esse time a gente até reconhece que ele precisava rodar o elenco nessas últimas partidas. Não, é necessário, mas quando eu digo time... treinado, jogadas vistas que foi treinada, é exatamente o isso, ímpeto Boris. da pegada, o DNA do esporte, ele está deixando isso para lá. É por isso que eu disse que já nesse jogo eliminatório, jogo de uma importância muito grande, que parece que o Sport não botou na cabeça que era um jogo eliminatório, e da importância dentro de uma competição como a Copa do Brasil, pela maneira como o time jogou, parece que não, parece que estava todo mundo desligado disso. O técnico já devia estar com a cara de um time titular, já dava para perceber isso. E um já time dava de pegada com o DNA do esporte e para pelo menos um pouco melhor treinado. Não teve já teve tempo, né? Não teve competitividade. Porque o Pepa, ele comandou o esporte esse ano, não levando em consideração os jogos do Sub-20, que foi com César Lucena, ele comandou por 11 jogos. Ele teve 7 vitórias, teve 3 derrotas e apenas 1 empate. O retrospecto do Pernambucano, na primeira fase do Pernambucano, foram 3 empates, 4 vitórias e 3 derrotas. Exatamente. 3 derrotas, quer dizer... Não, foram 2 derrotas, né? 2 derrotas, perdão. 2 derrotas. Dos clássicos, né? 2 derrotas, exatamente. 3 empates clássicos. E 4 vitórias. Ele tem 3 derrotas ao todo, que é contra
O Fortaleza, Santa Cruz e Náutico. Exatamente. Agora, vamos ouvir o vice-presidente de futebol do Sport, Guilherme Beltrão, que se dirige ao torcedor. Guilherme Beltrão? Não, perdão. Porque é Falcão, combinou com o Beltrão, mas o Beltrão não deve estar chateadão. Foi tudo nada, no ele ão. Tá feliz, ele tá ouvindo a gente agora. Não, isso feliz eu tenho certeza que ele está. Agora deve estar chateado com o Sport. Guilherme Falcão, vamos ouvi-lo, é o costume. Vice-presidente de futebol Guilherme Falcão, que tenta dar uma satisfação ao torcedor do Sport. Queria me dirigir nesse momento a toda a torcida rubro-negra, que assim como eu e como todos que fazem a gestão do esporte hoje, está insatisfeita com os resultados recentes da nossa equipe. Eu posso assegurar que todo mundo hoje, e aí me refiro à comissão técnica e os atletas e todo o staff do futebol, não está satisfeito com o momento atual que nós estamos vivendo. Não vamos aqui omitir ou ignorar que a eliminação da Copa do Brasil, ela não estava nos nossos planos e revela uma grande frustração de um objetivo que a gente tinha, um objetivo esportivo e financeiro que nós tínhamos ao longo dessa temporada. Mas, ao mesmo tempo, a gente que acompanha o trabalho no dia a dia tem muita confiança de que o nosso treinador, a nossa comissão técnica e os nossos jogadores, eles têm capacidade de reverter esse momento. Nessa circunstância que a gente está vivendo, a gente analisar com frieza e com serenidade o cenário, a gente vai perceber que dos 28 jogadores de linha que o Sport tem hoje, 14 chegaram esse ano. Alguns desembarcaram em Recife na semana passada, vindo de outros países, de outras culturas, de outras filosofias de futebol, e que a gente vai precisar segurar tempo para que esse time dê liga, para que esse time compreenda e assimile a filosofia de trabalho de Pepa, que ela foi, sem dúvida nenhuma, uma das grandes responsáveis pelo acesso do Sport no ano passado. Nós não temos dúvida do trabalho que tem que ser feito, nós não temos medo ou receio de nos dedicarmos a esse trabalho e nós não temos dúvida também de que os resultados que a torcida almeja, ele vai acontecer. Nós estamos em permanente interação, em permanente conversa, em permanente diálogo com a comissão técnica e com todos os nossos atletas, na vitória e na derrota, para entender o que dá certo e o que dá errado quando a gente vence e o que dá certo e o que dá errado quando a gente também perde, sem se omitir em cobrar e em expor, mas também em apoiar aqueles que estão lá trabalhando no dia a dia e que a gente vê que tem a capacidade de colocar o esporte ou de apresentar com a camisa do esporte o futebol que a torcida almeja e que nós, dirigentes e também torcedores, almejamos. O Sport está num processo de transição de uma Série B para uma Série A. Nós não temos dúvida, e é o feedback de toda a torcida, que temos um elenco fortíssimo, temos um treinador preparado. Agora, esse elenco ele vai precisar se tornar um grupo, ele vai precisar ter liga para poder desenvolver o futebol que todos nós almejamos. Eu quero agradecer também a todos que continuam acreditando nesse projeto, que continuam acreditando nesse trabalho. No ano passado, nós tivemos momentos de instabilidade, mas eu vim e o presidente e todos que fazem a gestão do esporte vieram a público para hipotecar aí o apoio e a confiança de que o trabalho ia dar o resultado que a gente almejava e ele efetivamente deu. E hoje, novamente, nós viemos aqui perante a torcida para novamente transmitir essa palavra de confiança de que a gente vai conseguir reverter esse cenário. Então, agradeço a todos e peço que a gente siga junto, a torcida incentivando o clube, incentivando os atletas, porque é só assim que o esporte vai conseguir chegar nos objetivos que ele almeja. Vice-presidente de futebol do Sport, Guilherme Falcão. Eu posso até concordar com muito boa parte do que diz o doutor Guilherme Falcão. Só acredito que, aí é opinião, não é informação, que pelo tempo o Sport já poderia
demonstrar mais um pouco, até pela questão da qualidade. Isso é óbvio, Boris, sem dúvida nenhuma. Nesse ponto o torcedor está coberto de razão. O Pepa precisa resolver os problemas do clube, do time, porque as opções são inúmeras, as caras novas também são muitas. Minha gente, o Sport contratou 13 reforços, isso dá 14. mais de um time. 14, subiu para 14 porque chegou o Duqueiroz, né? São Que 14 não está jogadores. inscrito para o Campeonato Pernambucano, mas são 14. 14 para a temporada. Então você tem aí mais de um time. Muitas opções para você rodar, para você testar. Os testes foram feitos, mas já era para estar com o time aí com a cara do titular. Olha, testei até aqui, agora eu vou segurar esse aqui. Ele não conseguiu fazer isso. E essa é a grande cobrança que existe em cima do Pepa. Não tenha dúvida nenhuma. Bom, Lucas Lima na fisioterapia, é dúvida para a partir de domingo. Não acredito que o Lucas Lima jogue no domingo contra o Decisão. O Zé Lucas, volante, o garoto, ele volta da seleção sub-17 nesta sexta-feira. Treino hoje à tarde, amanhã à tarde, sábado. Deve ser também o treinamento acontecendo no CT pela manhã, concentração do Queiroz, como a gente já citou, volante prestado do Zenit. Ele não está inscrito para o Pernambucano. Muito bem, então vamos aguardar o que é que vem mais aí do Leão da Praça da Bandeira, principalmente para esse jogo eliminatório, onde o favoritismo evidentemente é do Sport, mas precisa melhorar, urgentemente precisa melhorar. O Sport nessa temporada... Todos esses jogos citados, todos, Fortaleza na época, Santa Cruz, Náutico, contra o Operário de Várzea Grande, favoritismo campeão pro lado do Sport. Até porque... Agora, o futebol é mágico por conta disso, né? E a gente sabe favoritismo não é certeza de vitória, e né? a gente sabe exatamente disso. O favoritismo, ele pode existir, mas se você não provar dentro de campo, ele vai embora. Ele vai embora. Eu tenho um favoritismo, mas se eu não provar dentro de campo que esse favoritismo vai ser para valer, eu não vou fazer absolutamente nada. E o Sport, nesse momento, nesta temporada, não deslanchou até agora. Essa é que é a verdade. E uma semana pesada, né, Edinaldo? Porque começou com o vexame de terça-feira, tem domingo, quartas de final, e na quarta de cinzas, Copa do Nordeste contra o CRB na Ilha do Retiro. E daqui a mais 15, 20 dias começa o Campeonato Brasileiro, já vai ter Sport São Paulo no Morumbi, aí ele sai do Morumbi correndo para voltar aqui para a capital pernambucana para pegar no meio da semana o Palmeiras, e assim sucessivamente. E assim vai, e a dificuldade só aumenta. E paralelamente aos jogos do Campeonato Brasileiro, você vai estar na fase decisiva do Pernambucano, da Copa do Nordeste, e é bronca para todo lado. Só para lembrar para o torcedor que o Sport, passando das quartas de final do Pernambucano, pega o Santa Cruz. Exatamente. Ok, Boris? Ok, amigo. Aí as notícias do Leão da Praça da Bandeira você acaba de acompanhar aqui dentro do Bola Rolando.